O pedagogo e pensador Dermeval Saviani, da Unicamp, em sua obra Escola e Democracia, faz uma análise crítica e rica sobre a escola tradicional e a pedagogia da essência de um ser humano que nasce igual, com os mesmos direitos, inclusive o direito de ser educado, independentemente de sua condição social, sexual ou racial. Essa análise rica da escola tradicional passa por uma análise do método que ela usa, que a escola tradicional usa, o método expositivo, método identificado com o filósofo alemão, filósofo e pedagogo Johann Herbar. Vejamos o método expositivo nos seus 5 passos. Método esse extremamente criticado pela pedagogia escola novista, construtivista. Esse método começa com o passo da preparação, na qual o professor revisa e retoma conteúdos anteriormente aprendidos. Após a preparação, vem a apresentação. O novo conteúdo a ser aprendido é apresentado pelo ponto na lousa e pela exposição oral. Após a preparação e a apresentação, vem o terceiro passo, denominado assimilação e comparação. Esse conteúdo novo, exposto oralmente e pelo ponto, é assimilado mediante a comparação com os saberes e conhecimentos formais aprendidos anteriormente. Após esse processo de comparação e assimilação, vem o desenvolvimento da competência de generalização. O aluno que aprendeu, em um exemplo concreto, que mamíferos são animais que mamam e que cachorro é um mamífero, passa a generalizar esse aprendizado observando o mundo à sua volta. Então, se mamíferos mamam e cachorro é um mamífero porque mama, vacas são mamíferos, porcos são mamíferos. Essa capacidade essa competência de generalização, competência aristotélica, faz o aluno observar o mundo à sua volta e classificar, agrupar as coisas. Isso é mamífero, isso é ave. A baleia é um mamífero, apesar de ter características muito semelhantes ao peixe, enfim. Então, essa capacidade de separar, agrupar, classificar, generalizar é uma capacidade desenvolvida pelo aluno como quarta etapa do método expositivo. Ele aprendeu. Cabe agora aplicar o que ele aprendeu em exercícios de casa, lição de casa. Método expositivo, tradicional, ainda muito usado em escolas pelo Brasil, principalmente em escolas privadas. Bem, há uma visão verdadeiramente do inferno sobre esse método expositivo. Essa visão passa pela seguinte ideia: é um método que unicamente transmite de forma a tornar o aluno passivo, transmite como uma via de mão única de alguém que sabe o conteúdo para alguém que não sabe um determinado conhecimento. Transmissão de via única de alguém que sabe para alguém que é totalmente ignorante. Transmissão que torna o aluno passivo, ignorando os seus interesses pessoais, os seus saberes extracurriculares e sociais que ele traz de casa. O aluno é passivo, é calado. O aluno é obrigado a memorizar e repetir, reproduzir conteúdos. Memorização e reprodução. O aluno é avaliado de modo padronizado, como se ele fosse igual a todos os seus colegas. E tudo isso está cercado de um grande autoritarismo. Esse conteudismo faz da razão um instrumento. Como analisam Adorno e Horkheimer, a razão se torna um instrumento, razão instrumentalizada, razão que exercita operações de uma lógica exata, natural e social que serve ao capitalismo, que precisa compreender a natureza para explorá-la. Essa lógica social, construída pela razão instrumentalizada, que só gera conteúdos, essa razão de lógica social faz a escola hipervalorizar o capitalismo, o consumismo. É uma lógica, então, que promove a exploração do meio ambiente, uma lógica que promove a hipervalorização do capitalismo e dos seus valores como consumismo. É uma lógica exata, é uma lógica de linguagens que faz o aluno calcular
e ler para entrar no mercado de trabalho. Operações de uma lógica, seja ela exata, social, natural ou de linguagens, que defende o capitalismo e que não emancipa o homem. A educação perde, na sua face conteudista, a sua capacidade de emancipar, libertar o homem, fazê-lo refletir sobre sua própria condição humana, existencial, histórica e social. Mas Saviano oferece a gente uma visão mais equilibrada. Esse método do inferno, esse método expositivo, também tem algumas características interessantes e positivas. Bem, ele é um método exato. Afinal, a transmissão de conhecimentos, ela se dá de conhecimentos, de conceitos, de operações, de processos, se dá de modo exato, silencioso, ordenado. A sala está ordenada, há um roteiro determinado, exatidão. Há uma objetividade que afasta os achismos imaturos, as rejeições imaturas de um aluno que acha que por não se interessar por aquele problema, por aquele conteúdo, ele não precisa aprendê-lo, tá? Então, há um afastamento dos achismos e rejeições imaturos. Isso cria uma objetividade, é isso que será aprendido, é isso que importa ser aprendido. Exatidão e objetividade. Depois temos a cientificidade. Para Saviani, só existe cientificidade quando, em uma escola, em um ambiente de conhecimento, se parte de um conhecimento prévio para um conhecimento novo. Conhecimento prévio que está na etapa da preparação, que está na etapa da comparação. Esse conhecimento já sabido promove o aprendizado do conhecimento ainda não sabido, ainda não conhecido. Exatidão, objetividade, cientificidade. E essa cientificidade produz o ensino e a pesquisa. Afinal de contas, a pesquisa e o ensino dependem da partida do saber prévio. Não há pesquisa de algo novo se ela não parte de algo sabido. Não há o ensino de algo novo se ele não parte de algo que já é conhecido. Bem, exatidão, objetividade, cientificidade. Chegamos à segurança e o amor. Existe uma segurança nessa transmissão de conhecimentos, afinal de contas, o professor é uma autoridade, ele conhece mais, ele é mais experiente. E por que existe amor aí? Uma análise mais pessoal, uma análise que parte da filósofa Hannah Arendt. O professor, autoridade, seguro, conhece mais, é mais experiente, ele então conduz, guia o aluno de modo objetivo. É por aqui que você caminha. E guiar o mais jovem, conduzir o mais jovem, não é ser autoritarismo, é ser uma autoridade, ser a autoridade, exercer uma hierarquia sobre a criança é amá-la. O adulto que ama não diz à criança aonde você quer ir, diz à criança, você vem por aqui e não vai por ali. Isso é amar. Bem, segurança, amor nessa visão de Hannah Arendt, né, do adulto em relação à criança, do adulto que conduz a criança, isso é responsabilidade, cientificidade, objetividade, exatidão. Tudo isso faz a gente perceber um pouco como esse método expositivo, seguro, científico, ao transmitir por meio de um sistema de educação nacional, público, gratuito, universal. A gente percebe que esse método, ao transmitir por esse sistema, repito, público, gratuito e nacional, conhecimentos, saberes atualizados e formais, aproxima a escola da democracia numa visão kantiana. Kant, na obra O que é Esclarecimento, dizia que somente a razão faz o ser humano atingir a maioridade. Somente a razão faz o ser humano atingir essa situação complexa em que não mais obedecemos, em que saímos do conforto daquele que obedece e passamos a ter a coragem daquele que critica, que questiona, que põe em crise. Criticar é pôr em crise. Bem, só conseguimos um aluno capaz de criticar, de pôr em crise, se dermos a ele a coragem para questionar. E só daremos a ele a coragem para questionar se o esclarecermos. Se o esclarecermos
munindo dos saberes atualizados, saberes formais necessários para compreender a sociedade que está à nossa volta. E isso requer parte do método expositivo, a sua objetividade, exatidão, cientificidade, segurança.